O grito rasgou o bar como um tiro seco. "Socorro, Lampião!" Quando todos se viraram, viram Maria Bonita sendo arrastada pelo braço por um valentão enorme, cuspindo cachaça e ameaçando quebrar ela no meio. Em segundos, a porta do banheiro explodiu e Lampião surgiu com o facão pingando raiva no fio. O silêncio virou pânico. E ali, diante de todos, o rei do cangaço prometeu que alguém sairia morto daquele bar. Nenhuma criança, nenhuma família honesta sofrerá enquanto eu andar por estas veredas. Eu sou a sombra que protege os pequenos, o punho que pune a injustiça quando a lei vira silêncio. Diga-me, de onde você me escuta agora? Quero você ao meu lado nesta história. Juntos, faremos justiça onde o mundo virou as costas. O grito de Maria Bonita rasgou o bar inteiro como um estalo de chicote. "Socorro, Virgulino! Pelo amor de Deus!" O povo virou o rosto na mesma hora, e um silêncio encabulado se espalhou entre os matutos encostados no balcão, como se cada alma ali tivesse sentido a espinha gelar. A mulher estava com o braço preso na garra de um caba forte, um brutamontes avermelhado de cachaça, desses que passavam o dia trombando com quem visse pela frente só para provar força. O abestalhado tentava puxar ela para mais perto, dizendo no ouvido dela que mulher bonita não fica sozinha, com aquela voz pastosa de pé de cana sem vergonha. Lampião, Corisco e Zé Baiano já estavam no bar havia alguns minutos, camuflados no fundo, quietos por estratégia. Passavam por 3 viajantes comuns, de chapéus baixos, roupas empoeiradas e cantis amarrados nas costas. Ninguém ali desconfiava quem eram, mas sempre tinha um ou outro fuxico atravessando de mesa em mesa, cochichando: "Meu irmão, aqueles homens ali têm jeito de coisa séria. Olha o jeito que seguram a bainha do punhal." O bar era um desmantelo de madeira velha, com chão de barro batido, cheiro de buchada, carne seca e fumaça de lamparina. No canto, uma sanfona tocava um xote triste, que falava da seca e do sofrimento de um bichim que perdeu a namorada para um coronel rico da região. Maria Bonita tinha se sentado sozinha perto da porta, ajeitando uma ruma de cabelo atrás da orelha e esperando o resto do bando terminar de se lavar no banheiro do fundo. Alguns homens olharam, outros fingiram que nem viram, mas aquele valentão, um cabra grosso de Santana do Ipanema, se achegou sem pedir licença. Primeiro tentou charme barato, depois elogiou demais, e quando viu que ela se afastava, invocado, prendeu o braço dela com força. A mulher puxou, desconversou, mas o danado segurou ainda mais forte, arrastando-a como se fosse um saco de milho. Maria Bonita, irritada e assustada, virou o rosto e gritou o nome de Lampião com força, como quem chama não apenas um homem, mas uma sentença. O bar inteiro pareceu prender a respiração. Alguns fizeram o sinal da cruz sem nem perceber. O valentão soltou um riso debochado, sem imaginar o tamanho do desmantelo que tinha acabado de arrumar. A porta do banheiro bateu tão forte que quase arrancou o trinco, e Lampião saiu de dentro como uma sombra firme, com os olhos faiscando e o facão brilhando sob a luz tremelicante da lamparina. Corisco e Zé Baiano surgiram logo atrás, mas Lampião nem olhou para eles. Os 3 avançaram devagar, passo a passo, como se aquele lugar todo tivesse virado campo de guerra. O silêncio era tão grande que dava para escutar o zunido dos insetos batendo na chama da lamparina. O valentão, percebendo que tinha atiçado fera, tentou fazer graça. "Oxente, esse aí é o famoso Lampião? Pensei que fosse maior", disse, rindo e cambaleando, ainda agarrado no braço de Maria Bonita. Uma senhora no canto murmurou: "Vixe Maria, esse homem tá lascado." Outra respondeu baixinho: "Se avexe não, fulô, agora vai ter peia." Lampião parou a poucos passos do valentão e ergueu o queixo, sem pressa, como quem já sabe exatamente o que vai acontecer. O facão brilhou no ar, mas a lâmina não desceu.
Ele apenas apontou a ponta para o braço do Brutamontes, mandando soltar. O homem, teimoso como um bode velho, apertou ainda mais forte. Maria Bonita gemeu de dor e tentou se soltar, mas o valentão não desgrudava. Corisco encostou a mão no punho do punhal, pronto para intervir. Zé Baiano inclinou o corpo para a frente, atento a cada movimento do inimigo. Mas Lampião levantou um dedo, sem tirar os olhos do valentão. Era uma ordem, ninguém mexia, ninguém se atrevia. Com um movimento seco, Lampião puxou Maria Bonita pela cintura e a afastou do Brutamontes. O valentão tentou reagir, mas Lampião já estava na frente dele, firme como pedra e leve como vento. Caba da peste, mexer com mulher é coragem de frouxo, disse Lampião, a voz baixa e cortante, cada sílaba carregada de ameaça. O valentão cuspiu no chão e se levantou do banco, batendo o peito como um bode arretado. Quem é você para mandar em mim, meu irmão? Uma risada fria escapou do canto da boca de Lampião, aquele sorriso que arrepiava até volante. Sem perder tempo, o valentão puxou uma garrafa de cachaça e tentou acertar a cabeça de Lampião. A garrafa passou zunindo, mas Lampião desviou com leveza, como se tivesse previsto a intenção segundos antes. A garrafa estourou na parede, espalhando cacos pelo chão e fazendo os curiosos darem um salto para trás. Maria Bonita correu para perto de Corisco, que a empurrou para trás dele, protegendo-a. Se lascou, disse ele baixinho, quase rindo. Lampião deu um passo para frente, sem pressa, como quem mede cada centímetro do inimigo. O valentão levantou os punhos e tentou acertar Lampião no peito, mas o rei do cangaço segurou o braço dele no ar, torceu com firmeza e fez o homem gritar alto o suficiente para ecoar no bar inteiro. O bar virou um caos. Mesas caíram, gente tropeçou, outros correram para fora. Zé Baiano afastou um pé de cana que tentava olhar de perto, empurrando o sujeito para longe para não atrapalhar. O valentão se contorceu, tentando se soltar, mas Lampião já tinha o controle da briga. Uma joelhada certeira no estômago fez o agressor perder o ar, curvar o corpo e cair de joelhos no chão, arfando como animal ferido. A luta não terminou ali. O valentão, feito besta, ainda tentou se levantar para outra investida, mas Lampião estava calculado, frio, absoluto. Ele não precisava provar força, precisava dar exemplo. O bar inteiro observava, cada olho arregalado, cada boca seca de medo. Era honra, era respeito, era liderança. Era Lampião mostrando que no sertão ninguém tocava no que era dele. E quando o valentão tentou a última investida, cambaleando, cego de raiva, Lampião apenas afastou o corpo, fez o homem tropeçar e cair com a cara no chão, levantando poeira. A tensão explodiu no ar como se todo o sertão tivesse prendido a respiração ao mesmo tempo. Minutos antes do bar virar terreiro de peia, a rua principal de Santo Amaro das Caatingas estava daquele jeito que só quem conhece sertão entende. Uma ruma de poeira dançando no vento, cão magro fuçando o resto de feira, menino correndo atrás de lata velha como se fosse brinquedo caro e uns matutos encostados na calçada, falando da seca, da colheita perdida e das promessas feitas a São José. Era fim de tarde, aquele horário em que o céu ainda guarda um resto de claridade, mas o povo já pensa na hora da reza e da pinga. Maria Bonita vinha caminhando com passo firme, vestido simples, mas ajeitado, lenço amarrado no cabelo, olhar atento a tudo. Passou por uma venda onde uma velha contava moedas de cobre, reclamando que esses tempos tão danados, um mói de coisa cara e o dinheiro sumido, Ave Maria. Mais à frente, um homem pesava rapadura e farinha, falando que nem sabia se resistia até o São João. O som da sanfona dentro do bar chamava de longe, mistura de forró manhoso com cantoria de vaqueiro. Lampião, Corisco e Zé Baiano já tinham entrado no bar pouco antes. Para uns pareciam apenas 3 viajantes cansados, mas, para quem sabia ler olhar, ali não tinha nada de matuto inocente.
Lampião tinha pago a primeira lapada de cachaça com um punhado de réis. Dinheiro suado de arranco de volante, de ataque a comboio e de acerto com coronel safado. O dono do bar, encabulado, contou as notas 2 vezes, sem coragem de perguntar de onde tinha vindo tanto. "Não diga, homem. Esse povo não é qualquer um, não", cochichou para a mulher, que só respondeu com um "se avexe não, mainha, fica na sua". Os 3 se sentaram num canto mais escuro, perto da parede, de costas protegidas, visão aberta para a porta e para o balcão. Não era descuido, era arrumação pensada. Cangaceiro que se preza não senta de costas para a porta. Corisco, com aquele ar invocado de sempre, mexia num pedaço de couro, afiando o punhal com calma, enquanto fingia prestar atenção na música. Zé Baiano observava cada entrada, cada sujeito que passava, medindo quem era matuto, quem era soldado disfarçado, quem era fofoqueiro de coronel. Lampião, em silêncio, observava tudo. O bar era um retrato perfeito do sertão daquela época. No canto, um padre meio pé de cana molhava o bico, falando alto que Jesus expulsou cambista do templo, mas não expulsou cabra que sabe beber calado. Mais adiante, um vaqueiro contava como tinha perdido o gado inteiro na última seca, jurando que, se São Francisco não mandasse chuva, ele jogava o chapéu no rio e ia embora para a capital. Em outra mesa, 2 homens discutiam política, citando o nome de coronel de Serra Talhada, dizendo que uns eram filho de Deus, outros filho de rapariga com dinheiro. Foi nesse cenário que Maria Bonita entrou. Ao cruzar a porta, alguns homens se ajeitaram na cadeira. Outros baixaram os olhos, com medo de olhar direto demais e arrumar confusão. Mulher andando sozinha em bar de sertão sempre dá assunto. Ela sabia disso, mas também sabia quem estava no fundo do salão. O olhar rápido que trocou com Lampião não durou nem um segundo, mas dizia tudo. Ali não era apenas uma mulher bonita entrando num bar, era uma companheira de cangaceiro, uma fulô acostumada com poeira, bala e vida de fuga. Ela escolheu uma mesa perto da porta, de propósito. Se desse qualquer desmantelo, a saída estava logo ali. Sentou, ajeitou o vestido, passou os dedos pelo pescoço suado, pediu um copo de água primeiro, para ver como o dono do bar reagia. O homem veio trazendo, meio encabulado, como quem sabe que aquela cena podia virar história. "Quer mais alguma coisa, moça?" Ela respondeu calma. "Depois eu vejo, se avexe não." Do outro lado do salão, um sujeito já a encarava com olhos de bicho. Era o valentão da região, conhecido por arrumar confusão quando a pinga subia demais. Tinha nome de batismo bonito, mas o povo só chamava ele de Batoré, mais pela cara larga do que por qualquer parentesco. Pé de cana de marca maior, vivia trombando por aí, arrumando fuxico em festa de padroeiro, fazendo desmantelo em novena quando enchia o bucho de álcool. Naquele dia, Batoré já vinha embalado. Tinha apostado dinheiro em jogo de baralho, perdido um mói de réis para um cabra matuto e a raiva estava atravessada. Tomou mais uma lapada, bateu o copo na mesa e viu Maria Bonita de lado, ajeitando o cabelo. Pensamento longe. "Eita peste, que mulher arretada", murmurou com um sorriso torto. Um amigo ainda tentou segurar. "Deixa de ser abestado, homem. Essa aí tem cara de encrenca." Ele deu um tapa na mesa. "Tu é besta de perder chance dessa. Mulher dessa não senta sozinha à toa, não." Enquanto isso, na mesa do fundo, Corisco comentava em voz baixa sobre um coronel de Juazeiro que tinha tentado passar a perna neles num acerto antigo. Fi de rapariga quis ficar com parte do dinheiro e ainda mandar notícia pras volante. Lampião ouviu, mas não respondeu de imediato. Ele sempre pesava tudo. Cada traição, cada promessa quebrada. No sertão, palavra valia mais que moeda, e quem quebrava isso cedo ou tarde pagava. Zé Baiano apenas completou: "Um dia a gente arruma esse troço. Cangaceiro não esquece, só espera a hora certa."
Enquanto conversavam, os três notaram o movimento do valentão. Batoré levantou devagar, coçou o sovaco, ajeitou o chapéu de couro velho e foi arrodear as mesas, fingindo que só estava indo ao balcão buscar mais uma. Na verdade, cada passo era na direção de Maria Bonita. Lampião acompanhava com o rabo do olho, sem virar a cabeça. Sabia reconhecer perigo de longe, mas também sabia que, às vezes, deixar o cabra se mostrar era a melhor forma de medir até onde ele iria. Batoré parou ao lado da mesa dela, apoiou a mão no encosto da cadeira e se inclinou demais. Boa tarde, fulô. Não é pecado uma mulher dessa ficar sozinha num lugar desses? A voz vinha arrastada, misto de charme barato com ameaça velada. Maria Bonita respondeu seca, sem olhar muito. Tô esperando gente, não tô só, não. Ele riu, um riso embromado de quem não respeitava a resposta. Oxente, mas quem disse que eu não posso fazer companhia? Você é muito bonita para ficar sem um cabra arretado do lado. Ela cruzou os braços desconfiada. Sentia o cheiro forte de álcool vindo dele, aquela mistura de cachaça ruim com suor de quem passou o dia sob o sol. Se avexe não, tô bem assim mesmo. O bar inteiro parecia olhar sem olhar, aquela curiosidade camuflada. Ninguém queria se meter, ninguém queria arrumar peia à toa. Só que Lampião via cada detalhe, a postura de Batoré, a proximidade, a falta de vergonha. Quando o valentão puxou a cadeira e sentou sem ser convidado, o clima pesou de vez. Aproximou o corpo, segurou no braço dela como se tivesse direito, insistiu em oferecer cerveja, como se ela estivesse ali à venda. Maria Bonita tentou puxar o braço, mas ele apertou. Foi nesse aperto, nesse exato segundo em que o desrespeito passou da linha, que algo acendeu por dentro dela. O orgulho, o medo, a raiva, tudo junto. Ela respirou fundo, olhou em volta e percebeu que ninguém ali ia se levantar por ela. Nenhum matuto, nenhum devoto, nenhum vaqueiro. Só havia uma pessoa capaz de mudar aquele destino. E foi por isso que, engolindo o nó na garganta, com a voz misturada de coragem e desespero, ela encheu o peito e gritou o nome que ecoava pelo sertão inteiro. A poeira ainda subia quando Batoré tentou se levantar, cuspindo terra e cachaça, com a cara vermelha de vergonha. O bar inteiro observava em silêncio, aquele silêncio abafado que precede tempestade braba. Ninguém ousava meter uma palavra, nem fazer arrumação de cadeira. Os olhos de todo mundo estavam grudados na cena, como se ver o que vinha pela frente fosse obrigação ou castigo. Lampião ficou parado, firme, pés plantados no chão como tronco de aroeira. A mão segurava o facão com leveza, mas o olhar era duro, frio, calculado. Maria Bonita, ainda ofegante pelo susto, respirava atrás de Corisco, segurando o braço dele para se manter firme. O rosto dela ardia de raiva, o braço marcado pelo aperto bruto do valentão. A dignidade tinha sido afrontada, e isso, para Lampião, era crime maior que furto de gado. Batoré finalmente se ergueu, tropeçando. Passou a mão na cara suja de areia e cuspiu no chão. Arengador da peste, tu acha que é o dono do mundo, é? A voz saiu trêmula, mas ele tentava esconder o medo com um grito. Era orgulho ferido. Homem bêbado e humilhado vira dinamite sem pavio. Lampião arqueou a sobrancelha, desviando apenas o suficiente para enxergar o movimento do rival. Caba, escute bem, você mexeu com quem não devia, e mexeu da pior forma. Batoré respondeu com fúria. Quem manda nela sou eu agora. Um burburinho atravessou o bar como vento ruim. Oxente, é doido, se lascou de vez. A provocação foi tão absurda que até quem não simpatizava com Lampião sentiu o peso das palavras. Corisco deu um passo à frente, invocado, já pronto para arrancar a língua do valentão. Mas Lampião estendeu a mão para o lado, sem olhar, e parou o comparsa. Era ele quem resolveria aquilo.
Não por orgulho, mas porque uma lição assim, se dada por outro, não teria o mesmo peso no sertão cheio de língua solta. Batoré, na sua teimosia de matuto destrambelhado, catou uma cadeira e levantou acima da cabeça, pronto para golpear. O bar inteiro se encolheu, esperando o choque, mas Lampião avançou primeiro, rápido como cobra em tocaia. Com a palma da mão, empurrou o braço do valentão para o lado, desviando o golpe, e enfiou a perna na frente, fazendo-o tropeçar. A cadeira caiu longe, batendo na parede e espantando o resto dos clientes. O valentão caiu sentado, o impacto ecoou, mas ainda assim tentou se erguer. Lampião deixou, não havia pressa. Cada tentativa frustrada, cada queda, cada tropeço fazia o valentão parecer menor. Isso aumentava a vergonha dele e o medo de todo mundo ao redor. Era a construção perfeita de uma lição inesquecível. Tu devia ter escutado o aviso, disse Lampião, aproximando-se um passo de cada vez. O facão descendo levemente até a altura do peito. Homem que encosta a força em mulher, vira nada. Nem matuto presta aceita isso. Batoré, suado, sujo, trêmulo, buscou forças onde não tinha. Avançou com um soco desajeitado, só que Lampião previu o movimento antes mesmo que ele completasse a ação. Segurou o pulso do valentão, torceu com firmeza, arrancando dele um grito que estremeceu até os fracos de coração. O bar inteiro recuou, como se o grito fosse faísca de explosão. Lampião empurrou o homem contra a parede. O valentão bateu as costas e tentou reagir com a outra mão, mas Lampião foi mais rápido. Um golpe seco com o cabo do facão no estômago tirou o ar dele, fazendo o corpo murchar como saco vazio. Batoré caiu de joelhos mais uma vez, tentando puxar o ar inexistente. Corisco, atrás, murmurou para Zé Baiano: "Eita, peste! Eu disse que esse cabra era invocado." Zé Baiano respondeu: "Invocado e burro, porque coragem sem juízo é caminho para a cova." Lá fora, algumas pessoas começaram a se acumular na porta, curiosas. A notícia corria mais rápido que vento em Caatinga. Lampião estava brigando dentro do bar. O povo se juntou, formando mói de gente, mas ninguém tinha coragem de entrar. Uns espiavam pela janela, outros se benziam, temendo que bala viesse perdida. Dentro, o bar parecia pequeno demais para dois homens. Lampião segurou o valentão pelo colarinho, levantou-o com a força precisa e o encostou novamente contra a parede. Você tem duas escolhas agora. Ou pede perdão à mulher, ou perde o que sobrou da sua dignidade. Batoré tentou cuspir, mas nem saliva tinha. Tentou falar, mas a voz não saía. Tentou se soltar, mas o braço tremia. O medo finalmente se sobrepôs à cachaça. Os olhos dele piscavam rápido, como quem percebe tarde demais que provocou um trovão pensando ser nuvem. Maria Bonita, mesmo protegida atrás de Corisco, deu um passo para o lado e encarou o valentão. A voz dela saiu firme: "Peça desculpa, agora." O valentão abriu a boca, mas só saiu um gemido rouco. Lampião ergueu o facão devagar, deixando a lâmina passar pela luz da lamparina, criando um brilho ameaçador que refletiu no olhar do valentão. O bar inteiro prendeu a respiração. Até as moscas pareceram parar no ar. Batoré finalmente conseguiu balbuciar: Me desculpe." Foi o suficiente para selar a humilhação pública. Lampião soltou o colarinho e o valentão desabou no chão como saco de farinha rasgado. Tossiu, engasgou e rastejou alguns centímetros, tentando se afastar. Mas Lampião não se moveu. Continuou parado, observando, como predador que sabe que a presa já não tem força para fugir. Batoré levantou o rosto sujo, olhos marejados, e viu a verdade que evitava. Estava vencido, totalmente vencido. E no sertão, homem derrotado diante de plateia. Vira história, vira vergonha, vira aviso para quem pensar em repetir. Lampião deu um passo atrás. Limpou a lâmina do facão no próprio gibão de couro e falou baixo, para que apenas o valentão ouvisse: "Da próxima vez que pensar em botar a mão em mulher alheia, lembre do gosto dessa poeira."
Ninguém ousou rir, nem comentar, nem respirar fundo. Era a transição perfeita para o desfecho que ainda estava por vir. O silêncio que tomou o bar parecia coisa de missa. Nem o vento ousava passar pela porta. O valentão, já jogado no chão como saco de farinha molhado, tentava se erguer, mas as pernas bambas não obedeciam. O rosto dele estava encabulado, misto de vergonha e dor. A poeira grudava no suor, deixando-o com cara de quem tinha rolado numa estrada de barro depois de uma noite inteira de bebedeira. Lampião permanecia firme, com o facão ainda na mão, lâmina brilhando sob a lamparina, respirando de maneira controlada, sem pressa, sem ódio aparente. Era a calma do homem que aprendeu a matar cedo demais e que só gastava raiva quando valia a pena. Corisco e Zé Baiano observavam atentos, sem trocarem uma palavra, sabendo que nada ali estava encerrado. No sertão, quando um cabra se sente humilhado diante de todos, ou ele foge, ou ele tenta resolver na força. Era isso que Lampião esperava. O bar ainda estava imóvel quando, de repente, Batoré deu um berro e se lançou para cima de Lampião como bicho acuado. Não havia estratégia, nem firmeza nos punhos, nem qualquer traço de juízo. Era só a mistura explosiva de orgulho ferido e cachaça barata. O povo recuou de uma vez, tropeçando em mesas e bancos. Uma velha quase caiu, segurando no braço de uma moça ao lado. "Vixe Maria, esse homem não aprende!" gritou alguém perto da porta. A investida foi rápida, mas Lampião estava preparado. De lado, quase sem esforço, desviou o corpo e estendeu a perna. Batoré tropeçou de novo, e o impacto da queda fez o chão tremer. O bar inteirinho soltou um suspiro coletivo. Um alívio nervoso, misturado com medo do que viria em seguida. Desta vez, Lampião não deixou o homem se erguer. Pôs o pé no peito dele, pressionando com firmeza. Batoré tentou empurrar, tentando ganhar um mínimo de vantagem, mas só conseguiu piorar a própria dor. Suas mãos tremiam, virando garras desajeitadas no ar. O suor escorria pela testa, pingando no barro do chão. Lampião olhou para baixo e falou com dureza: "Tu tem coragem para agarrar mulher, mas não tem coragem para olhar para homem nos olhos quando a coisa aperta, né, caba safado?" Batoré tentou responder, mas só saiu um ronco gutural. Lampião, com a bota prensando o peito dele, continuou: "Levanta, quero ver se tu tem mais alguma valentia aí dentro." O valentão, sem saída, obedeceu. Levantou-se devagar, apoiando as mãos nos joelhos, respirando como quem tinha levado uma surra de 10 homens. O bar inteiro se afastou mais ainda, deixando a parte central livre como arena. A lamparina tremulou e a sombra de Lampião se projetou enorme na parede, fazendo parecer que ele era maior do que o próprio prédio. Corisco deu um leve sorriso de canto, enquanto Zé Baiano cruzava os braços, comentando baixinho: "Esse cabra tá com a sentença escrita na testa." Corisco respondeu: "E Lampião não apaga a sentença, não." Batoré, sentindo o peso do olhar do povo, se ergueu tropeçando, mas dessa vez correu para pegar uma garrafa. A plateia recuou mais uma vez. Ele ergueu a garrafa no ar e veio gritando, cuspindo ódio e saliva. A cena era de completa loucura. Homem sujo, cambaleante, louco pela própria vergonha, tentando salvar sua masculinidade diante de um público que já sabia o resultado. Lampião não esperou o ataque. Avançou com precisão. O facão bateu na garrafa com força, quebrando em 1000 pedaços. O estilhaço cortou o rosto de Batoré, deixando um fio de sangue escorrer pela bochecha. Ele cambaleou para trás, levando a mão ao corte, e olhou para Lampião como se começasse, enfim, a perceber a própria estupidez. O rei do cangaço deu mais um passo à frente. A respiração de Batoré falhou. O bar inteiro prendeu o ar. Lampião encostou a ponta do facão no peito do valentão, pressionando só o suficiente para rasgar a camisa, sem cortar a pele. "Eu devia te abrir aqui mesmo, seu matuto desmantelado", disse ele, voz baixa, firme, sem tremer.
Mas coragem demais sem juízo também é castigo. Tu já tá morto por dentro desde a primeira vez que tentou levantar a mão para uma mulher. Batoré tremia. Todo o corpo dele parecia estar derretendo de medo. A bravata tinha ido embora. A cachaça evaporara. O orgulho tinha virado pó no chão. Maria Bonita, agora menos tensa, observava com expressão firme e fria. Não havia compaixão no olhar dela, apenas confirmação de que justiça estava sendo feita. Lampião deu um passo para trás, deixando Batoré respirar. Última chance, cabra da peste. Sai daqui, some, vá tomar rumo na vida antes que a morte lhe pegue por trás. O valentão engoliu seco, olhou ao redor e viu dezenas de rostos encarando sua ruína. Olhos que o julgavam. Olhos que lembrariam daquela cena por décadas. Ele recuou, tropeçando nos próprios pés, e correu para fora do bar, derrubando uma mesa no caminho. A multidão abriu espaço, horrorizada e fascinada ao mesmo tempo. Lampião virou de costas, guardou o facão devagar, enfiando a lâmina na bainha de couro. Caminhou até Maria Bonita, segurou o rosto dela com cuidado e perguntou: "Você tá bem, fulô?" Ela assentiu, respirando fundo. "Agora tô." O bar inteiro continuava mudo. Todos esperavam a ordem final dele. E Lampião, sabendo do peso da própria presença, olhou para o dono do bar, tirou algumas moedas de réis do bolso e jogou sobre o balcão. Pelo prejuízo e pela vergonha que esse abestado deixou aqui. Depois virou e disse a Corisco e Zé Baiano: "Vamos, isso aqui já deu o que tinha que dar." Os três saíram caminhando devagar, como sombra que se arrasta pelo chão quente do sertão. O povo, amontoado na porta, abriu passagem. A história, porém, estava longe de terminar. Do lado de fora do bar, o ar parecia mais quente do que antes. O céu carregava aquele tom avermelhado que anuncia noite seca, e a poeira levantada pelos passos de quem fugiu da confusão ainda pairava no ar. Lampião caminhava à frente, com Maria Bonita logo atrás, seguida por Corisco e Zé Baiano. O silêncio entre eles era denso, não de medo, mas de cálculo. Lampião sempre analisava tudo, até quando não dizia uma palavra. A vila continuava em choque. Os moradores se amontoavam atrás de portas, janelas e frestas, espiando como bichinho assustado. Mulheres puxavam os filhos para dentro. Homens murmuravam rezas baixas, outros comentavam a cena com incredulidade. "Macho, véi, eu vi com meus próprios olhos", dizia um. "Oxente, nunca pensei que ia ver Lampião assim tão perto", dizia outro. Mas o que ninguém ali percebia era o que acontecia dentro da cabeça do rei do cangaço naquele momento. Ele caminhava em silêncio, mas seu olhar percorria cada canto, cada beco, cada esquina escura da vila. Para ele, confusão nunca terminava na primeira briga. Onde havia valentão, havia rastro. Onde havia rastro, havia perigo. Corisco, que conhecia Lampião como poucos, percebeu a tensão crescente. "O que foi, chefe?" Lampião não virou o rosto. "Aquele cabra não age sozinho. Homem acostumado a fazer desmantelo sempre tem outros tão ruins quanto ele." Zé Baiano resmungou: "Tu acha que ele vai querer voltar?" Lampião respondeu rápido: "Não é questão de querer, é questão de honra ferida. E homem besta, quando perde honra, vira dinamite." Maria Bonita caminhava ao lado deles em silêncio. O braço ainda doía do aperto, mas o que a consumia por dentro era outra coisa: raiva. Raiva da humilhação, raiva do toque forçado, raiva de ter tido que gritar. E, ao mesmo tempo, alívio. Alívio por saber que Lampião ouviu. Alívio por saber que ele não deixou a coisa passar. Era mistura de orgulho e ódio. Eles seguiram caminhando até uma casa simples de taipa, perto da saída da vila, onde estavam os cavalos. O vento soprava fraco, mas levantava o suficiente de poeira para deixar tudo alaranjado. Ao longe, dava para ver algumas famílias fechando janelas e apagando lamparinas antes da noite cair.
com medo de represália. Onde Lampião aparecia, história acontecia, e nem sempre era boa para quem ficava. Quando chegaram aos cavalos, Maria Bonita parou e respirou fundo. Virgulino, se eu tivesse ficado calada... Lampião interrompeu. Não fale isso nunca. Mulher nenhuma tem que ficar calada para cabra safado nenhum. Ela desviou o olhar, emocionada, mas firme. Só não gosto de te ver entrar em briga por minha causa. Lampião inclinou a cabeça. Pois acostume, porque enquanto eu respirar, ninguém toca em você sem pagar. Corisco sorriu de canto, ajeitando o chapéu de couro. É do jeito dele mesmo, Maria. Se alguém olhar torto para a senhora, ele já puxa o facão. Zé Baiano completou. E se mexer com ele, mexe com todos nós. Um silêncio pesado se instalou, quebrado apenas pelo relinchar dos cavalos. Foi nesse instante que ouviram passos apressados vindo pela rua. Passos desengonçados, como de alguém correndo com medo. Um jovem magro, suado, apareceu tropeçando na poeira, respirando como se fosse desmaiar. Lampião! O rapaz gritou ainda distante. Lampião! Tem coisa ruim vindo aí! Corisco e Zé Baiano puxaram os punhos dos punhais ao mesmo tempo. Instinto rápido, preciso. Lampião levantou a mão para que esperassem. O jovem se aproximou mais, desesperado. É o Batoré. Ele foi atrás dos primos dele. Vai voltar armado. Eu ouvi o fuxico na venda. Ele tá dizendo que vai matar todo mundo, que não vai ficar por baixo, não. Maria Bonita prendeu a respiração. Corisco murmurou. Eu disse que aquele cabra era burro. Lampião fechou o senho, calculando. Quantos são? Eu não sei direito, mas ouvi dizer que ele chamou uns 4 ou 5 cabras de Santana. Aqueles que vivem encrencando nas festas do padroeiro. Zé Baiano coçou o queixo. Cabra ruim demais esse povo. Lampião respirou fundo e disse. Então não terminou. O jovem engoliu seco e acrescentou. Ele disse que vai te pegar de surpresa. Lampião parou e olhou fixo nos olhos do rapaz. Surpresa? Disse ele com um sorriso gelado. Eu nasci no meio de volante atirando por cima da minha cabeça. No sertão, surpresa é luxo de quem tem medo. Corisco soltou uma risada baixa. Eita peste, agora vai esquentar de vez. Zé Baiano completou. Vamos arrodear essa vila então. Se esses cabras vierem, a gente recebe eles como deve. Lampião respirou devagar, pensando rápido. Se ele vier mesmo, não é só comigo que ele mexe. Ele mexe com minha mulher, e quem mexe com Maria Bonita, mexe com o cangaço inteiro. Maria Bonita respondeu firme. Então que venha, porque agora eu também tô com raiva. A frase dela acendeu algo em Lampião. Ele se virou e encarou o bar ao longe, onde a lamparina ainda tremulava na porta. O cheiro da briga ainda estava no ar. E junto com ele, a promessa de vingança. Ele colocou o chapéu direito na cabeça e disse: Vamos esperar eles. Aqui mesmo. Não precisa correr atrás. Cabra ruim vem sozinho quando acha que é valente. Corisco sorriu de novo. E a gente recebe com festa? Lampião respondeu. Com festa e facão. O jovem recuou assustado, percebendo o peso da decisão. Lampião então completou. Agora vá para casa, menino. Feche portas. Apague lamparina. Hoje à noite promete desmantelo dos grandes. E enquanto o garoto corria de volta para a vila, Lampião, Maria Bonita, Corisco e Zé Baiano se posicionaram na escuridão, esperando o inevitável. A vingança não demora no sertão. A noite caiu pesada sobre Santo Amaro das Caatingas. Não era escuridão comum. Era daquelas que fazem até o canto da coruja parecer aviso ruim. O vento trouxe cheiro de poeira quente e de tensão. A vila parecia abandonada. Portas fechadas, janelas travadas, lamparinas apagadas. Nem cachorro ousava latir. Era como se todo mundo soubesse que algo ruim estava para acontecer e estivesse se escondendo do próprio destino. Lampião ficou no centro da rua estreita, a mão pousada no facão, postura firme.
olhar atento. Maria Bonita estava ao lado dele, não atrás, ao lado. Corisco e Zé Baiano se espalharam um pouco mais, formando um triângulo de proteção natural. Eles não falavam, não se mexiam, não respiravam fundo. Apenas esperavam, com a calma de quem já viu muita coisa e sabe que o pior sempre chega pelos cantos escuros. De repente, o silêncio se quebrou. Passos, baixos, rápidos, multiplicados. Corisco inclinou a cabeça. Ouvistes? Zé Baiano respondeu. Ouvi. E não é só um cabra, não. Lampião não tirou os olhos da estrada. Eu disse que ele vinha. Cabra ferido de orgulho sempre volta. E volta pior. Os passos aumentaram, ecoando como tropa de bode atravessando pedreira. A poeira começou a subir do chão, anunciando a aproximação. Vozes abafadas surgiram logo depois. Gritos, risadas de bêbado. Aquele tom de valentia barata misturada com cachaça e raiva. Aí vem eles, murmurou Maria Bonita, apertando o punho. E então as sombras apareceram. 5 homens armados com paus, facas, cacetes e uma velha espingarda enferrujada. No meio deles, Batoré, agora sem camisa, peito cheio de terra, olhos vermelhos de ódio. Ele apontou para Lampião como quem aponta para o próprio carrasco. Aí está o filho de rapariga que tentou me humilhar. Agora tu vai morrer, cangaceiro. Zé Baiano não resistiu em soltar um ar de deboche. Rapaz, tu voltou mesmo? Eu pensei que tu tinha corrido pro mato, feito tatu com medo de cachorro. Corisco completou. Caba sem juízo. Vai morrer por causa de uma cachaça mal digerida. Mas Batoré estava cego. A raiva dele não era mais por Maria Bonita, era pela humilhação pública. Era pelo bar inteiro ter visto ele se arrastando no chão. Era pela vila toda comentar que Lampião o derrubou como quem derruba bode no curral. Lampião deu um passo à frente, não gritou, não xingou, não ameaçou. Falou baixo, como se cada palavra pesasse mais que chumbo. Você trouxe amigos. Isso mostra que não vale nada. Porque homem que é homem resolve de frente, não atrás de ruma de cabra covarde. Batoré bateu no próprio peito, tentando parecer valente. Hoje eu te mato. Hoje eu te corto no meio. Lampião sorriu de lado. Tenta. Os 5 cabras avançaram ao mesmo tempo. Gritos, poeira, passos apressados, e a violência se abriu como faca em carne. A primeira investida veio por trás de Lampião, mas Corisco pulou feito onça e agarrou o braço do agressor, dando um golpe certeiro com o punhal, sem hesitar. O cabra gritou, tropeçou e caiu no chão. Zé Baiano enfrentou 2 de uma vez. Um deles ergueu um pau grosso, mas Zé desviou e acertou um chute certeiro no estômago do homem, que caiu gemendo. O outro tentou aproveitar a brecha para atacar Zé pelas costas, mas Maria Bonita correu e jogou um punhado de areia nos olhos dele. O cabra gritou cego e Zé Baiano deu o golpe final. Enquanto isso, o confronto principal se armava, Lampião contra Batoré. Os 2 se aproximaram no centro da rua, como 2 animais selvagens testando o território. Batoré veio com cacete alto, gritando feito possesso. Lampião desviou, deixou ele passar e deu um golpe com o facão no ar, cortando apenas a camisa do valentão. Era aviso, era cálculo, era humilhação devolvida com juros. Batoré virou-se furioso. Para de brincar comigo, Lampião respondeu. Eu não brinco com ninguém, só espero o momento certo. E o momento veio. Quando Batoré ergueu o cacete de novo, Lampião avançou com precisão fatal. A mão dele segurou o pulso do valentão. O facão desceu rente ao braço e cortou superficialmente o suficiente para derrubar a arma. Batoré urrou de dor e caiu de joelhos pela 3ª vez naquele dia. Os outros homens já estavam no chão, derrubados por Corisco e Zé Baiano. Maria Bonita se mantinha firme, respirando forte, observando cada movimento. Lampião colocou o pé no peito de Batoré de novo, pressionando. Mas desta vez a força era maior, o peso era maior, o aviso era claro.
Eu disse que não era para tu voltar, disse Lampião, com a voz calma demais para a gravidade da cena. Tu não escuta, tu não pensa, tu não aprende. Batoré chorava, cuspindo sangue, segurando o braço cortado. Por favor, chega. Lampião inclinou a cabeça, a sombra do chapéu cobrindo os olhos. Chegar? Tu pediu para morrer desde a primeira vez que tocou nela. O valentão tremia. A rua estava muda. Os sobreviventes tremiam no chão, rezando baixinho. Lampião ergueu o facão e então parou. Ele ficou imóvel por alguns segundos, respirando fundo. Maria Bonita se aproximou, tocou o braço dele e a tensão se dissolveu só o suficiente para ele recuar um passo. Lampião guardou o facão devagar e falou: matar tu agora é fácil demais, e homem que morre rápido não aprende nada. Tu vai viver com essa vergonha. Todo canto que tu passar, vão lembrar que tiveste 5 cabras contigo e não deu conta de um homem só. Corisco riu. Eita lição da peste. Zé Baiano completou. Esse cabra vai sonhar com esse dia até morrer. Batoré, destruído, caiu com o rosto na poeira, chorando como menino. Seus comparsas o puxaram para longe. Ninguém ousou contestar. Ninguém ousou levantar a voz. Lampião olhou para Maria Bonita e disse: vamos, acabou por hoje. Mas o sertão nunca deixa nada acabado. E aquela vitória seria o começo de uma nova história. Uma história de vingança mais profunda, mais traiçoeira e mais sangrenta do que qualquer um ali podia imaginar. A madrugada chegou arrastada, carregando um silêncio estranho, pesado, daqueles que deixam o matuto inquieto sem saber porquê. A vila inteira já sabia do confronto. O nome de Lampião corria como trovão, atravessando portas trancadas e cochichos nervosos. Mas enquanto o povo tentava dormir com medo de retaliação, Lampião e seu bando não descansavam. Eles sabiam que briga com valentão nunca termina só na pancada. Termina quando descobrem quem estava por trás. Corisco caminhava de um lado para o outro invocado, ajeitando o chapéu e conferindo o punhal. Chefe, tu acha que acabou mesmo? Lampião deixou o olhar percorrer a escuridão. Acabou nada, Corisco. Batoré é besta demais para agir sozinho. Tem mão grande guiando ele por trás. Zé Baiano coçou o queixo. Tu acha que tem coronel metido nessa arrumação? Lampião deu um leve sorriso frio. No sertão, Zé. Onde tem valentão sobrando, tem sempre coronel por trás mandando. E onde tem coronel mandando, tem olho na gente. Maria Bonita, sentada num banco improvisado, observava Lampião com expressão séria. E se for vingança por alguma das tuas andanças? Lampião respondeu sem tirar os olhos da estrada. No meu caminho, fulô, a vingança anda atrás da gente feito sombra. Mas isso aqui, ele fez um gesto para a vila escura. Isso aqui tem cheiro de armadilha. Corisco parou de andar e encarou o chefe. Que tu pretende fazer? Lampião respirou fundo. Vamos ver se a cobra deixou rastro. Onde tem cabra ruim, tem fuxico. Onde tem fuxico, a gente acha a verdade. Ainda era madrugada quando o bando se aproximou da venda onde o rapaz medroso tinha avisado da ameaça. A porta estava encostada, mas não trancada. A lamparina apagada deixava o lugar com cheiro de fumaça fria. Lampião empurrou devagar e entrou com passos silenciosos. Corisco e Zé Baiano se posicionaram aos lados, atentos a qualquer sinal de movimento. Oxe, murmurou Zé Baiano. Tá vazio que nem igreja em dia de chuva. Lampião agachou-se atrás do balcão e encontrou algo que fez seus olhos estreitarem. Rastros de poeira mexida e marcas de bota mais pesada do que a de Batoré. Risco fundo no barro. Pegadas largas. Passos firmes. Sabia, murmurou Lampião. Isso aqui não é rastro de cachorro bêbado. Isso aqui é de soldado treinado. Maria Bonita aproximou-se preocupada. Soldado? Volante? Lampião assentiu. Alguém trouxe tropa para perto dessa vila sem ninguém saber. Alguém tá pagando, fulô. Dinheiro de coronel vale mais do que palavra de valentão. Corisco chutou um caixote ao lado, derrubando uma ruma de garrafas vazias.
Homem do céu! Então Batoré só era o bode para puxar a corda? Lampião respondeu firme. Exatamente. Eles seguiram até os fundos da venda. Ali havia algo pior. Pegadas de 3 cavalos recentes, amarrados e desamarrados às pressas. Sinais de partida apressada. Cinza de cigarro, resto de fumo, pegadas paralelas. Esses cavalos eram de volante, disse Lampião tocando o solo. Conheço marca de ferradura usada na tropa. Zé Baiano arregalou os olhos. Então tão nos caçando? Lampião riu de canto. Sempre tão. A pergunta certa é, por que agora? Por que aqui? Maria Bonita cruzou os braços, lembrando do rosto de Batoré. Porque ele tocou em mim. Eles sabiam que tu não deixava isso barato. Sabiam que tu ia reagir. Lampião virou-se para ela devagar. É isso. Eles queriam me tirar da toca. Queriam briga para apontar onde eu estava. Corisco completou. E agora sabem. Lampião respirou fundo e disse: a gente precisa sair da vila antes do amanhecer. Se a volante voltar, volta com mais 10 cabras armados. E eu não vou botar civil no meio dessa arrumação. Zé Baiano olhou em volta. Mas e Batoré? Lampião respondeu com frieza. Batoré já morreu por dentro hoje. O corpo só não sabe ainda. Maria Bonita segurou o braço de Lampião. E a gente vai embora assim? Sem saber quem puxou essa emboscada? Lampião sorriu de leve. Quem puxou vai aparecer. Sempre aparece. Orgulho de coronel não cabe no peito. E quando não cabe, ele desborda. O bando caminhou para os cavalos. A noite estava ainda mais escura, mas não era só ausência de luz. Era aviso. O vento quente parecia carregar sussurros. O desespero do vale parecia colar na pele. Lampião montou no cavalo e olhou para a estrada que levava à Serra do Capitão. Vamos pegar o desvio da Mata Baixa. Ali não passa tropa. Corisco montou também. Tu conhece cada trilha desse sertão como se tivesse nascido no chão. Lampião respondeu. Nasci fugindo, Corisco. Quem foge aprende o caminho do silêncio. Quando estavam prestes a sair, ouviram ao longe o barulho de ferraduras batendo no chão. Primeiro suave, depois mais forte, depois alto demais para ser coincidência. Zé Baiano virou-se rápido. Eita peste! É cavalo demais vindo aí! Lampião puxou as rédeas. Escondam-se! Já! O bando se empurrou para trás de uma cerca de madeira velha, protegendo os cavalos junto a uma moita seca. A poeira subiu. As sombras avançaram na estrada principal. Era a volante. As lanternas balançavam no ar como vagalumes enraivecidos. Eram muitos, mais de 10, talvez 20. Um dos soldados gritou: procurem por todos os cantos. O coronel quer Lampião vivo ou morto. Corisco estreitou os olhos. Eu sabia. Coronel metido. Zé Baiano rosnou. Danado. Eles estão caçando feito bicho. Maria Bonita encostou-se a Lampião. A gente precisa ir agora. Lampião assentiu. Vamos. E antes de desaparecerem na vegetação escura, ele olhou para a vila e disse baixo, só para os seus ouvirem. A partir de agora, isso não é mais briga de bar. Isso virou guerra. A mata baixa da Serra do Capitão engoliu o bando feito boca de lobo. A noite estava tão escura que os galhos secos pareciam braços tentando agarrar quem passasse. O som das ferraduras da volante ecoava atrás deles, cada vez mais próximo, cada vez mais ameaçador. Lampião não tinha medo, mas tinha cálculo. E cálculo no sertão valia mais do que bala. Corisco, agachado atrás de um tronco retorcido, observava a estrada com olhar de fera. Chefe, se eles entrarem na mata, vai ser desmantelo na certa. Zé Baiano completou. Esses cabras não enxergam nada aqui, mas vão atirar para todo lado. Lampião respirou fundo, o rosto camuflado pela sombra do chapéu.
Eles não entram. Volante tem medo de lugar fechado. Só são valentes no grito. Na mata, a coragem some feito água em chão rachado. Maria Bonita aproximou-se falando baixo. Mas eles tão perto demais, Virgulino. Se a lua clarear... Lampião interrompeu. Se a lua clarear, a gente usa contra eles. O vento soprou forte, balançando os galhos secos. O barulho das lanternas se aproximando crescia, acompanhado de xingamentos, ordens confusas e discussões entre os soldados. A volante parecia numerosa, mas também parecia perdida. O capitão deles gritava: procurem pelos caminhos, vasculhem as casas, a oferta do coronel está de pé. Quem trouxer Lampião, recebe o dobro. Corisco cuspiu no chão. Dobro de quê? De miséria? Zé Baiano riu abafado. Coronel promete pão e entrega migalha. Esses besta nem percebem que estão sendo usados. Lampião permanecia imóvel. Olhos atentos, respiração silenciosa. Eles estão desesperados. Isso significa que o coronel quer resultado rápido ou tem outro motivo escondido. Maria Bonita franziu o senho. Será que é só por causa de hoje? Lampião balançou a cabeça. Não, briga de bar não junta a tropa assim. Deve ter dinheiro envolvido. Muito dinheiro. Corisco arregalou um sorriso maldoso. Dinheiro de coronel sempre fede a traição, Lampião completou. E quanto maior o valor, maior o desespero para ver a gente morto. A volante se espalhou pela estrada. Alguns soldados tentaram entrar na mata, mas recuaram quando ouviram o barulho de animais ou quando sentiram a densidade dos galhos. Um deles comentou com voz trêmula: capitão, esse matagal aí parece ter coisa viva espiando a gente. O capitão bateu nele, irritado. Arengue não, homem, vá na frente. Eu? Vá logo. O soldado deu um passo hesitante para dentro da mata. Corisco se adiantou em silêncio absoluto, como sombra. Um galho seco quebrou sob o peso do soldado. Isso foi o bastante para Corisco surgir atrás dele, colocar o punhal no pescoço e sussurrar: se gritar, morre agora. O soldado congelou. As pernas tremiam tanto que pareciam gelatina. Corisco arrastou-o para trás de uma pedra, longe dos olhos dos outros homens. Lampião se aproximou devagar, analisando o prisioneiro como se fosse peça de jogo. Quem mandou vocês? Perguntou Lampião, voz baixa e fria. O C-Coronel Amarílio, lá de Bom Jardim, gaguejou o soldado. Zé Baiano franziu o senho. Ué, esse coronel não tinha rixa com tu, chefe? Lampião respirou fundo. Ele tem rixa com todo mundo que tem poder e quer tirar o nosso. Maria Bonita inclinou-se para ouvir melhor. Mas por que agora? O soldado apavorado respondeu: tem boato de que vocês andaram pegando o ouro dele. Corisco deu uma gargalhada baixa. Oxente, ouro? Nós nem vimos ouro. Lampião olhou firme para o soldado. Quem disse que fomos nós? O Batoré. O silêncio que se seguiu foi pesado. Lampião apertou os olhos e falou com desprezo. Cabra safado. Não bastava a vergonha, ainda inventou mentira para botar fogo no coronel. O soldado tentou se explicar, mas Corisco calou-o com um tapa na boca. Lampião fez um gesto para que soltassem o homem. Vá embora, corra, e se olhar para trás, morre. O soldado correu tão rápido que tropeçou 2 vezes no caminho. Maria Bonita aproximou-se de Lampião. Agora entendi. Lampião respondeu. O valentão inventou história. Disse que a gente roubou o ouro do coronel. Coronel acreditou e mandou tropa. Zé Baiano bufou. Caba incompetente da peste. Corisco completou. Inventou fuxico para esconder a vergonha. Lampião suspirou fundo. E agora a volante vai pensar que estamos escondidos na vila. Eles vão vasculhar tudo. Vão bater em inocente. Maria Bonita apertou o braço dele. Tu não vai deixar isso, vai? Lampião olhou para frente, olhos ardendo de decisão. Não. Hoje ainda a gente resolve isso.
A madrugada avançava e a lua começou a surgir por trás das serras, iluminando frações do terreno seco. A sombra das árvores se alongava. A volante ainda estava na estrada, alguns sentados, outros vasculhando casas, mas todos cansados e sem rumo. Lampião montou no cavalo com um movimento rápido. Agora a gente vai buscar a raiz disso tudo. Corisco ajeitou as cartucheiras. Vamos atrás do coronel? Lampião respondeu. Vamos atrás da mentira, e acrescentou. E depois atrás de quem espalhou ela. Maria Bonita subiu no cavalo com ele. Zé Baiano montou no outro, pronto para seguir. Corisco esporeou o cavalo e se colocou ao lado. Lampião apontou para a estrada que levava a Bom Jardim. O coronel Amarílio vai descobrir o que acontece quando mexe com o nome de Lampião. E enquanto a lua iluminava as trilhas secas, o bando seguiu em silêncio. Cada passo dos cavalos era uma promessa de sangue. A estrada para Bom Jardim era longa, estreita e cheia de pedras que machucavam o casco dos cavalos. A madrugada ia dando lugar ao início de um clarão alaranjado no horizonte, anunciando o nascer do sol enquanto o sertão acordava devagar. O bando seguia firme, sem falar muito, só ouvindo o som ritmado das ferraduras batendo no chão seco. A poeira subia atrás deles como rastro de serpente. Lampião mantinha o olhar fixo à frente, pensamento afiado como lâmina. Ele não era homem de reagir por instinto, era homem de estratégia. E agora, mais do que nunca, precisava de cálculo. Se a volante acreditava que ele havia roubado ouro do coronel Amarílio, a tensão seria maior do que simples vingança. O coronel era conhecido por ser arrogante, vaidoso e rancoroso. Homem que não aceitava se sentir ameaçado. Homem que não admitia ser desacatado. Corisco, sempre inquieto, puxou o cavalo mais perto. Chefe, e se for mesmo mentira inventada por Batoré? Lampião respondeu sem virar o rosto. Eu conheço o coronel. Eles acreditam no que lhes convém. Zé Baiano completou. Ainda mais se derem desculpa para botar tropa atrás da gente. Maria Bonita segurou firme na cintura de Lampião, aproximou o rosto e murmurou. Mas por que justo agora? Tem tanto tempo que não cruzamos caminho com esse coronel. Lampião respirou fundo, porque agora ele viu uma chance de nos derrubar. Ele sabe que o governo anda querendo limpar o sertão, mostrar serviço. Se Lampião cair, coronel sobe. Corisco soltou um riso curto. Arretado como tu é, qualquer um quer te ver longe. Lampião respondeu frio. É por isso que a gente não pode errar. Quando a manhã finalmente clareou o sertão, o bando já estava próximo das primeiras casas de Bom Jardim. Era uma cidade pequena para os padrões da região, com ruas de barro compactado e um mercado simples no centro. O povo começava a abrir as portas, varrer calçadas, arrumar bancas de farinha e carne seca. A vida seguia seu curso como se o perigo não estivesse rondando ali pertinho. Mas bastou o povo ver o bando de chapéu de couro, cartucheiras cruzadas e facões brilhando ao sol para que uma mudança sutil tomasse conta do ar. As portas começaram a fechar. Janelas se ocultaram. As pessoas baixaram a cabeça. A notícia correra mais rápido que o próprio vento. Maria Bonita cochichou. Eles sabem que tu tá chegando. Lampião respondeu. O povo sempre sabe. Quando chega cangaceiro, o medo vem primeiro. Ao se aproximarem da praça principal, eles viram dois homens mal encarados, conversando apressados na porta da venda. Ao perceberem Lampião, entraram correndo como se o demônio em pessoa os perseguisse. Zé Baiano bufou. Ave Maria! Dois cabras mais frouxos que galinha em dia de reza. Corisco completou. Isso tem fuxico grosso vindo aí. Lampião parou o cavalo no centro da praça. Vamos descer. Quero ver a cara desse coronel. Eles amarraram os cavalos e seguiram caminhando com passos firmes. O silêncio era tão forte que dava para ouvir o estalar das madeiras nas casas.
No fundo, ouvia-se uma reza baixa de uma velha que passava o terço com rapidez, como se quisesse se proteger. Lampião chegou na entrada da casa grande do Coronel Amarílio. Era uma construção larga de alvenaria, rara no sertão seco. Portas altas, janela grande, varanda com 3 colunas rachadas. A fachada ostentava poder, mas poder de mentira, sustentado por medo e promessas quebradas. 2 capangas surgiram na varanda, armados com espingardas. "Quem vem aí?" gritou um deles. Lampião respondeu a voz firme. "Quem vem é Lampião. Eu quero falar com teu patrão." Os capangas se entreolharam tremendo. Um deles engoliu seco. "O coronel não recebe visita assim." Corisco deu um passo à frente e rosnou. "Ou recebe ou perde os dentes. Escolhe." O homem recuou sem resistir. Segundos depois, a porta da casa grande se abriu. O Coronel Amarílio apareceu, inchado de importância, barriga grande, bigode engomado, roupa fina para os padrões do sertão. Mas os olhos não negavam o medo. Um medo mascarado por arrogância. "Lampião", disse ele, tentando parecer seguro. "Que honra!" Lampião estreitou o olhar. "Corta a prosa. Por que tu mandou a volante atrás de mim?" O coronel ajustou o suspensório, fingindo calma. "Recebi informações de que você e seus homens pegaram ouro meu. Uma barra inteira." Lampião riu de canto. "Tu sempre foi mentiroso, coronel. Mas agora passou dos limites." O coronel inflou o peito. "Eu tenho testemunha." Corisco cruzou os braços. "Deixa eu adivinhar. Batoré?" O coronel coçou o bigode, desconcertado. "Ele me disse que viu vocês escondendo ouro perto da serra. Disse que tu ameaçou matar ele se falasse." Maria Bonita deu um passo à frente, olhos faiscando. A única coisa que Lampião fez foi ensinar ele a não encostar numa mulher que não quer conversa. O coronel recuou. Lampião avançou com calma predatória. "Tu mandou uma tropa inteira para cima de mim baseado na palavra de um cachaceiro? Um abestado que não aguenta meia surra?" O coronel tentou se recompor. "Ele disse que tinha moedas marcadas." Lampião interrompeu. "Coronel, tu quer motivo para me atacar?" E inventou um. "Mas deixa eu te ensinar uma coisa." Ele se aproximou até ficar a poucos centímetros. "Quando mentem sobre mim, eu cobro com juros." O coronel engoliu seco. Lampião continuou. "Eu vou te dar uma chance. Só uma. Tu vai mandar chamar Batoré. Vai botar ele na minha frente. E ele vai dizer, olhando nos meus olhos, se foi eu que roubei teu ouro." Corisco completou. "Vai ser bonito de ver." Zé Baiano, sorrindo, passou o dedo na lâmina do punhal. "Vai ser a hora da verdade." O coronel hesitou, tremendo. "E se eu recusar?" Lampião sorriu, lento, gelado. "Aí eu volto depois, de noite, com tudo. E quando eu voltar, não vai sobrar nem as telhas dessa casa." O coronel empalideceu. Maria Bonita cruzou os braços. "Seu destino está na escolha que fizer agora." O coronel, com a voz falhando, chamou um empregado. Vá buscar Batoré, imediatamente." A farsa agora ia se desmontar. E quando a verdade aparece no sertão, sempre tem sangue. O empregado do coronel saiu correndo feito cabrito assustado, atravessando a praça inteira com as pernas tremendo. O povo, que espiava por frestas e cantos, segurou o ar ao ver que o recado era urgente. Sabiam que, se Lampião estava cobrando verdade, aquilo não ia terminar em prosa mansa. No sertão, quem mente diante do rei do cangaço vira exemplo, e exemplo de sangue. Coronel Amarílio, encostado no corrimão da varanda, respirava rápido, tentando se manter firme. Mas o suor escorrendo pelo bigode denunciava o pânico. Ao lado dele, Lampião permanecia parado, de braços cruzados, observando tudo como quem já antecipa o final da história. Corisco e Zé Baiano estavam um pouco atrás, cada um segurando o punhal com naturalidade, sem pressa,
como se fosse apenas parte da roupa. Maria Bonita, firme como sempre, olhava para o coronel com desprezo. A humilhação dela ainda queimava no peito. Minutos depois, que pareceram horas, a figura de Batoré surgiu ao longe, sendo praticamente empurrado pelo empregado. Ele vinha tropeçando, com o rosto abatido, o braço enfaixado de qualquer jeito, olho roxo, boca inchada. Parecia mais um bode velho que apanhou de 3 caçadores do que o mesmo valentão do bar. Ao vê-lo, a população se espalhou ainda mais, alguns se escondendo atrás das paredes, outros subindo nos batentes para assistir de longe. Ninguém queria perder aquilo. No sertão, a verdade era espetáculo raro. Quando Batoré chegou à frente da casa grande, o coronel tentou erguer a voz. "Aqui está ele, Lampião!" como pediu. Lampião deu 2 passos em direção ao valentão, sem pressa, sem raiva aparente, mas com intenção clara. "Olhe para mim." Batoré hesitou, baixou o olhar. Lampião ergueu o queixo dele com um dedo. "Eu disse, olhe para mim, caba safado." Batoré, tremendo, obedeceu. Lampião continuou. "Diga para todo mundo aqui." Ele apontou para a vila inteira, que agora assistia em silêncio mortal. "E quem foi que inventou essa história de ouro roubado?" Batoré engoliu seco. O coronel desviou o olhar, já sentindo o chão sumir sob os pés. "Diga, homem, quero ouvir da tua boca." Batoré respirou fundo, como quem aceita o próprio destino. "Fui eu." Um burburinho atravessou a praça. Algumas mulheres se benzeram. Homens trocaram olhares chocados. Lampião inclinou o corpo para a frente. "E por quê?" Batoré gaguejou, mas respondeu. "Por quê? Porque eu estava com raiva." "De quem?" Lampião rebateu. "De você." Corisco deu uma gargalhada curta. "Eita peste, olha o tamanho da ignorância." Zé Baiano completou. "Arrumar tropa inteira por causa de orgulho ferido, caba besta da moléstia." Lampião, porém, continuava impassível. "Continue. Eu disse pro coronel que tu tinha roubado o ouro." "Por quê?" "Porque se tu fosse preso, ninguém ia dizer que eu perdi a briga." O silêncio que se seguiu foi tão pesado que parecia ter forma. O coronel Amarílio, percebendo que o chão se abria sob seus pés, tentou se defender. "Veja bem, Lampião, eu apenas segui a informação que me deram. Lampião o cortou com um gesto de mão. Coronel, o senhor não é tão burro assim. Sabia que era mentira. Quis aproveitar a chance de me pegar." O coronel começou a suar ainda mais. Eu posso explicar." Lampião aproximou-se, encarando-o de perto, suficiente para o coronel sentir o cheiro de poeira seca misturado com couro e pólvora. "No sertão, coronel que mente vira alvo, e coronel que acredita em bêbado vira covarde." Corisco deu um passo à frente. "Chefe, quer que eu cale a boca desse homem para sempre?" Maria Bonita olhou para Lampião com firmeza. "Tu decide, mas lembra do que fizeram com a honra da gente." Lampião respirou fundo. "Não vou matar coronel hoje." O coronel soltou o ar, aliviado demais para perceber o perigo da frase seguinte. Lampião continuou. "Mas vou fazer uma coisa melhor." Ele virou-se para o povo reunido. "Escutem todos. O coronel Amarílio mandou tropa atrás de mim baseado na palavra de um cachaceiro." O povo murmurou em choque. "E ainda botou o inocente em risco." Lampião apontou para o valentão humilhado. "E você, Batoré?" O cabra tremia. "Você vai sair dessa cidade agora." "E para onde?" Batoré gaguejou. "Para onde o vento te levar." "Mas se eu te vir mexendo com mulher de novo?" Lampião ergueu o facão devagar. "Eu mesmo termino o serviço que deixei pela metade." Batoré caiu de joelhos, chorando como um menino, e saiu rastejando, sem coragem de olhar para trás. O povo abriu caminho, olhando com nojo e desprezo. Ele desapareceu pela estrada feito cachorro enxotado. Lampião então voltou-se para o coronel. "E você?" Amarílio quase perdeu as pernas.
Não invente mais meu nome para esconder incompetência sua. Sim, eu vou embora daqui agora, mas se tu me procurar de novo... Lampião se aproximou, baixou a voz e sussurrou. Eu volto com o cangaço inteiro, e aí nem santo te salva. O coronel desabou sentado na cadeira da varanda, suando frio sem palavras. Maria Bonita tocou o braço de Lampião. Vamos, Virgulino, já fizeste o que tinha de fazer. Lampião assente com a cabeça. Bora, minha fulô, hoje a honra voltou pro lugar. Corisco deu um assobio curto para chamar os cavalos. Zé Baiano ajeitou o chapéu e disse: Bora-se embora, antes que esse povo comece a inventar outra história da peste. O bando montou e partiu. A poeira levantou atrás deles, enquanto a vila observava em silêncio profundo. Alguns com admiração, outros com medo, muitos com respeito. E assim, enquanto o sol finalmente rompia o horizonte, iluminando o couro, o facão e o vento no rosto do bando, uma certeza ecoou pelo sertão. A história daquela noite nunca seria esquecida. E Lampião, mais uma vez, provou que ninguém mexia com sua honra, nem com Maria Bonita, sem pagar o preço.